Boa tarde a todos os membros dessa corte, do Ministério Público, servidores, advogados que se encontram presentes, assim como a todos aqueles que nos acompanham pela plataforma virtual do YouTube. Com essa breve saudação, é com muita honra que declaro instalados, nesse dia 14 de agosto de 2023, os trabalhos da 19ª Sessão Presencial de Julgamento e da 2ª Sessão Administrativa do PJE-COR, desse Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, fazendo anotar-se a presença dos excelentíssimos senhores julgadores, desembargador Fernando Wolff Bodziak, doutor Tiago Paiva dos Santos, desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, doutor Júlio Jacó Júnior, doutor Guilherme Frederico Hernandes Dens. Hoje nos prestigiam com a presença os acadêmicos de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, coordenados pela professora Fabiana Patrícia Bergonha e Miriam Ribbons. Gostaria também de cumprimentar o meu amigo, Dr. Roberto Tavarnaro, que já esteve aqui trazendo o seu profundo conhecimento a essa corte. E quero lhe dizer que temos muita saudade dos seus conhecimentos aqui. Está fazendo falta, doutor Tavarnaro. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. Inicialmente, submeto à aprovação desta corte as seguintes atas das sessões anteriores. Ata da 39ª Sessão Virtual de Julgamento, de 26 de julho de 2023, e também ata da 18ª Sessão Presencial de Julgamento, e da 9ª Sessão Administrativa de 7 de agosto de 2023. Está em discussão. Estando todos de acordo, declaro-as aprovadas. Indago aos excelentíssimos senhores relatores se pretende o adiamento ou a retirada de algum feito. Não havendo... Senhor presidente, eu tenho um para... Desembargador Bodziak, pois não? Só localizar o número aqui. É o... Número 12, retirado de pauta. Então, retorna na próxima sessão, desembargador? Pode ser. O feito número 12, portanto, fica adiado, retornando na próxima sessão, dia 28 do corrente. Pode ser, desembargador? Pode ser. Então, pois não. Obrigado. Vencidas dessas questões preliminares, passo a anunciar os demais feitos a serem julgados nessa sessão. Chamo a julgamento o feito número 10, processo 0600-180, dígito 11.2023, 6160000, é da relatoria do eminente desembargador Fernando Wolff Bodziak. Trata-se de revisão criminal, figurando como requerente Roger Eduardo Angelotti. Requerido, juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga. Esse processo foi adiado por essa data, em razão da ausência do eminente relator na sessão presencial de 7 de agosto de 2023. O doutor Fernando Knoer requereu a sustentação. Já estando a posto, tenho a honra de conceder a palavra a Vossa Excelência. Presidente, parece que o número 11 também pode ser julgado, se o doutor Fernando estiver de acordo. Perfeito. Então, são conexos, né? Podemos julgar os dois, então? Então já faço também o pregão do feito número 11, a ser julgado concomitantemente. O processo 0600-138, dígito 59.2023.616.0000, também da relatoria do desembargador Fernando Wolff Bodziak, figurando como requerente Roberto Gomes de Lima, e requerido juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga. Via de consequência, em continuidade, concedo a palavra a Vossa Excelência, doutor Fernando. Muito obrigado, senhor desembargador presidente, em nome de quem saúdo todos os demais integrantes deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, saudando também, de uma forma especial, a presença de acadêmicos de direito, o que, de certa forma, até, não que a tribuna não me deixe à vontade, mas a sala de aula me deixa muito à vontade, em razão até mesmo da minha já
talvez extensa carreira docente, já há mais de 27 anos leciono, e como professor, mestrado e doutorado do Unicuritiba, me sinto aqui então quase que numa sala de aula, e esta é uma sala de aula que ensina a todos, na verdade, a todos a sermos cidadãos, ou melhores cidadãos. Uma das funções deste tribunal é, sem dúvida, esta também, e essa saudação especial também tem toda a razão de ser, por força da presença e até mesmo do projeto encabeçado aqui pelo Dr. Roberto Avarnaro, que não apenas compôs, mas efetivamente abrilhantou esta corte eleitoral. Esta revisão criminal, ela aponta algumas nulidades que maculam o processo na origem. Me aterei, no entanto, a duas delas. Duas porque são palmares. Duas porque são absolutamente evidentes. Então aqui estou ocupando a tribuna para destacar estas evidentes nulidades que macularam o processo criminal eleitoral na origem. E que nulidades são estas? Primeiramente, a servidora, na verdade, ela é chefe da Secretaria Eleitoral do juízo, portanto, eleitoral da comarca de Ipiranga, Michele da Silva. Michele da Silva atuou como testemunha de acusação contra Roger e contra também Roberto, do caso conexo. Compareceu esponte própria, foi arrolada pelo Ministério Público como testemunha de acusação na ação penal eleitoral, que tramitou no cartório em que ela era chefe, e ela testemunhou em mais 3 ações contra Roger. 3 outras de indenização por dano moral, movidas por diferentes autores. Michele da Silva, chefe da Secretaria Eleitoral da comarca de Ipiranga. Compareceu sem ser requisitada pelo juízo, quando todos sabem seria necessário um ofício. Compareceu, portanto, sem a anuência de sua superiora. Compareceu pelo tão só fato de que soube, é claro que soube, manuseava o processo, de que soube que tinha sido arrolada pelo Ministério Público Eleitoral como testemunha. Comparece e em juízo diz o seguinte: o Ministério Público lhe pergunta, foi a senhora que foi fazer a intimação pessoalmente? Então, além de chefe de secretaria, ela atuou também no processo de Roger como oficial de justiça. E ela diz, sim, eu fui fazer pessoalmente. O Ministério Público pergunta, não foi nenhum funcionário? Michele, não. Então eu me dirigi até a residência dela e no momento da intimação, a princípio, ela me aparentou que realmente não sabia do fato. Em tese, o que ela me relatou é que ela não sabia que havia sido impetrada essa ação, que era uma ação de investigação judicial eleitoral, que ela não tinha conhecimento do que seria. Então, Michele aqui cumpriu pelo menos 3 papéis. Foi oficial de justiça na ação penal movida contra Roger, era chefe da Secretaria do Cartório Eleitoral e testemunhou em desfavor de Roger. Meritíssimo juízo considera fundamentais as declarações de Michele para a condenação de Roger. Diz na sentença, confirmando a surpresa relatada por Vanderlei ao receber a intimação para a audiência, a testemunha Michele da Silva, chefe do cartório desta 36ª Zona Eleitoral, aduziu como servidora que tratava dos autos de representação eleitoral e fez a intimação da senhora Vanderlei, no tocante à primeira audiência dos autos em questão, que fez a intimação pessoalmente, que Vanderlei aparentou desconhecer sobre o que tratava tal processo. E há uma longa descrição, não vou lê-la por completo, há uma longa descrição sobre o testemunho de Michele na sentença penal, que se encerra com a seguinte frase, logo, bastante relevante se mostra o trecho do depoimento em que a testemunha em questão revela que, ao ser intimada, Vanderleia Bianchini mostrou-se surpresa, dizendo que não havia ingressado com nenhuma demanda, chegando a negar-se a assinar o ato, bem assim que posteriormente procurou o cartório eleitoral para extrair cópia dos autos e saber melhor sobre o que se tratava. A sentença considera, como eu disse, fundamental o depoimento de Michele para ditar a condenação
de Roger. Michele, após depor, junta seu próprio depoimento ao processo, afinal, era chefe de secretaria. Como eu já disse, Michele testemunhou em outros 3 processos propostos também contra Roger, aí por indenização de dano moral. Em decorrência de todo este contexto, solicitou-se ao juízo que excluísse do processo penal o testemunho de Michele, que evidentemente, depois eu entro na parte do direito, não poderia testemunhar, sendo servidora do cartório eleitoral. Meritíssima juíza não exclui, mantém o depoimento e diz, aspas, por fim, reputo seu testemunho importante para o deslinde da demanda, cujas declarações recebo também como prova do juízo, devendo ser mantida nos autos. 2 meses após a prolatação da sentença, a própria servidora vem aos autos e pede para ser reconhecida a sua suspeição, dizendo, isto ocorreu em 2 de janeiro de 2022, diz a servidora Michele, considerando que essa servidora que subscreve foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público Eleitoral nos presentes autos, questiono a Vossa Excelência a necessidade de indicação do servidor para atuar nos presentes autos, bem como nos autos de petição criminal número tal e de execução de pena relacionados aos autos principais de ação penal. A própria Michele comparece aos autos e levanta a sua suspeição, sendo a seu pedido substituída na condução deste processo lá nos trabalhos da Secretaria Eleitoral. Ora, quando a própria servidora o faz, não que isto já não acontecesse, mas quando a própria servidora vem aos autos e diz que ela é suspeita, ela não está dizendo que ela passou a ser suspeita a partir do momento em que ela declarou sua suspeição. Ela está dizendo que ela é suspeita porque sempre foi. Porque sempre foi. Há uma genuína eficácia retroativa, ex tunc, desta declaração pessoal de suspeição da servidora, que jamais poderia ter testemunhado e seu testemunho jamais poderia ter sido empregado como fundamento, e aqui a sentença o diz, como forte fundamento de condenação. E por que é que não poderia? E por que é que a servidora não poderia ter testemunhado? Bom, primeiramente porque, diz o artigo 112, o juiz, membro do MP, serventuário da Justiça 112 do Código de Processo Penal, peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo. É um caso de incompatibilidade. Mas, em outra passagem do mesmo Código de Processo Penal, artigo 252, o juiz não poderá promover jurisdição, sequer é juiz, portanto, nos processos em que, inciso 2, ele próprio houver desempenhado quaisquer das funções ou servido como testemunha. Ou servido como testemunha. Aqui está falando do juiz, sim, mas todos sabemos, estas hipóteses de suspeição se aplicam ao magistrado, aos peritos, membros do Ministério Público, intérpretes ou a quaisquer dos servidores da Justiça, é o que diz o artigo 274 do mesmo Código de Processo Penal. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários em função, e funcionários da Justiça, melhor, no que lhes for aplicável. Suspeição, como se fosse do magistrado, estendida por expressa previsão legal ao serventuário, neste caso a chefe do cartório, que acarreta a nulidade do processo nos termos do artigo 564, inciso 1, dizendo: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos, inciso 1, Código de Processo Penal 564, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Suspeição neste caso não do juiz, suspeição de serventuário, servidor, melhor, da Justiça, que testemunhou e jamais poderia tê-lo feito. Nulifica o processo, nulifica a sentença que usou o testemunho como fundamento. A par desta, que per si é suficiente, mas a par desta há uma segunda nulidade, bastante curiosa. Por quê?
Foi realizada a audiência de instrução no dia 22 de março de 2018. E, de acordo com o artigo 403 do Código do Processo Penal, na ata da audiência se fez constar: as alegações finais serão apresentadas no prazo de 5 dias, sucessivamente. Portanto, primeiramente o autor da ação penal, o Ministério Público, e depois os acusados. Dia 22 de março de 2018. Roger apresenta suas alegações finais dentro do prazo que lhe foi dado no dia 2 de abril de 2018. Já havia se esgotado o prazo para apresentação de alegações finais do Ministério Público. Mas o Ministério Público comparece aos autos e apresenta a última das manifestações depois dos réus. Depois de esgotado o seu prazo, o Ministério Público apresenta alegações finais no dia 5 de abril. E assim transgride uma máxima que é absolutamente conhecida: a defesa fala por último. A defesa fala por último. E esta não é só uma máxima, é previsão expressa do artigo 403, parágrafo 3º. O Ministério Público aguardou esgotar-se o prazo para apresentação de alegações finais pelos réus e as apresentou depois. Não se discute aqui se são tempestivas ou não, não é esta a questão. A questão é que o Ministério Público não poderia ter falado depois dos réus. Pediu-se o desentranhamento das alegações finais do Ministério Público e também o desentranhamento foi indeferido, as alegações finais foram mantidas nos autos e é, portanto, com este cenário, com esta pleiade de nulidades, há outras até, certificações equivocadas feitas pela chefe da secretaria, mas eu nem terei tempo para me ater às demais, porque estas duas me parecem já absolutamente suficientes para encaminhar a decisão de procedência desta revisão criminal com desconstituição da sentença condenatória proferida na origem. É, portanto, o que se requer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. Indago do eminente relator se está em condições de proferir seu voto. Em condições, presidente. Está com a palavra. Obrigado. Cumprimento o doutor Fernando pela sua sustentação e a maneira que desenvolveu seus argumentos, sempre de forma didática e precisa. Cumprimento também as acadêmicas e acadêmicos da Universidade de Ponta Grossa. Boa tarde a todos. A matéria tratada nestes autos encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal. No caso, as revisionais foram ajuizadas ao argumento de que a condenação se deu em processo em que houve inobservância de normas processuais e prova testemunhal inválida. Efetivamente, as ações foram ajuizadas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo apresentada a documentação a que alude o artigo 625, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Assim, estão presentes os requisitos concernentes à admissibilidade das revisionais, razão pela qual devem ser conhecidas. Na espécie, os requerentes foram condenados pela prática do delito descrito no artigo 354 do Código Eleitoral. De acordo com a descrição fática constante da sentença condenatória, Roberto Gomes de Lima teria induzido Valéria Bianchini em erro, fazendo-a assinar procuração com teor e objetivos diversos do que verbalmente explicitado, entregando-a a Roger Eduardo Angelotti Selski, que encaminhou à Sociedade de Advogados Celos Knorr, juntamente com a aludida procuração, toda a documentação necessária ao ajuizamento da representação, que cito o número aqui. A materialidade do delito foi verificada a partir da prova documental e pelos depoimentos colhidos durante a fase investigativa e na fase judicial. Passa-se, portanto, a análise dos argumentos que fundamentam a pretensão dos requerentes. Pelo requerente Roger Eduardo, questão prévia.
Roger Eduardo ingressou com pedido de revisão criminal, sustentando preliminarmente que não teria sido intimado de nenhum dos atos relativos ao recurso interposto pelo co-réu Roberto Gomes de Lima, quando de sua tramitação em segundo grau, caracterizando assim violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o que acarreta a consequente nulidade processual. Aduz a ocorrência de unicidade dentro do polo da relação jurídica e que seu interesse na decisão do recurso era inequívoco, razão pela qual a ausência de intimação dos atos processuais praticados em segundo grau de jurisdição constituiria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer, assim, a nulidade dos atos processuais realizados a partir da remessa do RECE a esta Corte Regional. Não assiste razão ao autor. Para melhor compreensão, é necessário proceder a uma breve contextualização da ordem dos atos praticados no processo originário. Na origem, a sentença penal condenatória foi publicada no JE em 22 de nove de 2020. Na mesma data, o requerente Roger Eduardo interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 13 de 10 de 2020, ocorrendo a publicação da decisão no DJE de 26 de 10 de 2020. Sucessivamente, o requerente Roberto Gomes de Lima interpôs recurso criminal sem a apresentação das razões recursais. Esse recurso não foi recebido pelo juiz Wacó, ao fundamento da necessidade de apresentação das razões recursais juntamente com o recurso criminal no prazo de 10 dias, como dispõe o artigo 362 do Código Eleitoral. A decisão foi publicada no DJE de 25 de janeiro de 2021, ensejando a oposição de novos embargos de declaração, desta feita em petição conjunta, protocolada junto ao Cartório Eleitoral de Ipiranga no dia 27 de 1 de 2021. Esses embargos de declaração foram igualmente rejeitados em decisão publicada no DJE de 20 de abril de 2021, sem que houvesse recurso específico contra essa decisão. Somente em 22 de abril de 2021, que Roberto Gomes de Lima interpôs novo recurso criminal eleitoral, dessa vez acompanhado das razões recursais, que não foi admitido pelo juiz Wacó por se tratar de recurso intempestivo. Em 24 de junho de 2021, Roberto protocolou recurso em sentido estrito em face de decisão que negou seguimento ao recurso criminal anteriormente interposto. Já Roger Angelotti compareceu aos autos apresentando o recurso criminal eleitoral em 21 de 6 de 2021. Entretanto, o termo final para interposição de tal recurso transcorreu em 14 de junho do mesmo ano, razão pela qual este não foi recebido. Para melhor compreensão, transcreve-se abaixo, no que interessa, parte da decisão proferida pela juíza de primeiro grau. Disse Sua Excelência, a modalidade recursal utilizada é admissível nessa seara criminal eleitoral com fundamento no artigo 364 do Código Eleitoral, combinado com 580, inciso 15 do Código de Processo Penal. Esse último diploma legal prescreve que o recurso em sentido estrito pode ser apresentado no prazo de 5 dias, com a apresentação das razões recursais no prazo de 2 dias. Nesse passo, analisando os autos virtuais, evidencia-se que os sentenciados foram intimados da decisão objurgada em 7 de junho de 2021, concluindo-se, portanto, que o termo final para a apresentação da insurgência se deu em 14 de 6 do mesmo ano. O sentenciado Roberto Gomes de Lima apresentou o recurso na mesma data em que intimado, deixando, contudo, de apresentar suas razões recursais. Não obstante, diferentemente do que ocorre com a apelação, o recurso em sentido estrito não possui regramento específico no Código Eleitoral, sendo aqui admitido mediante aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, consoante inicialmente já apontado nessa decisão. Desta forma, o recurso deve ser processado na forma do Código de Processo Penal, ou seja, com bipartição do prazo para oferecimento do recurso daquele destinado à exposição das razões. Assim, sendo tempestivo, o recurso apresentado pelo sentenciado em questão deve ser recebido, com oportunidade para apresentação de suas razões recursais.
O mesmo não ocorre com o recurso apresentado pelo sentenciado Roger Eduardo Angelotti, que somente apresentou seu recurso em juízo em 21/6/2021, quando o termo final, para tanto, decorreu no dia 14/6/2021. Feitas tais considerações, por ser intempestivo, não recebo o recurso em sentido estrito apresentado pelo sentenciado Roger. De outro lado, recebo o recurso apresentado por Roberto, com efeito suspensivo, o qual deve ser intimado pelo procurador para apresentar suas razões recursais no prazo de 2 dias. Não será necessária a remessa do recurso por traslado, na medida em que a execução da pena imposta ao corréu será processada em autos próprios. Aqui termina o que a magistrada havia afirmado na sua decisão. E prossigo no voto. Da decisão acima transcrita, o requerente Roger opôs novos embargos de declaração, pleiteando a manifestação relativa à aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, com vista à extensão do efeito suspensivo da decisão concedido em favor de Roberto Gomes de Lima. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que a previsão do artigo 580 do Código de Processo Penal refere-se a eventual aproveitamento dos efeitos da decisão proferida no recurso, e não da decisão que recebe o recurso. Ao ser intimado da decisão que rejeitou os embargos de declaração, o requerente Roger peticionou nos autos, pleiteando a declaração da prescrição retroativa. Houve, então, a determinação de abertura de autos de execução em que o pedido deveria ser analisado. Nessa instância, tramitou apenas o RES, recurso em sentido estrito, interposto por Roberto Gomes da Silva, com fundamento no artigo 581, inciso 15 do Código de Processo Penal, contra a decisão acima transcrita, proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que negou o seguimento ao recurso criminal por ele interposto contra a sentença condenatória em razão de preclusão consumativa. Note-se que o corréu Roger, intimado da decisão que determinou a remessa do recurso em sentido estrito interposto por Roberto Gomes de Lima, não apresentou o recurso adesivo, tampouco habilitou-se como interessado na demanda. Demais disso, na espécie, tem-se como possível a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, que eu cito aqui no voto. Ocorre que, ao analisar o recurso interposto por Roberto, que versou sobre a admissibilidade dos recursos por ele antes interpostos e que tiveram o seguimento negado em razão da ocorrência da preclusão consumativa, esta Corte negou-lhe provimento. Assim que pese os argumentos despendidos pelo requerente Roger, restou desde logo reconhecida a inafastável preclusão consumativa. Anote-se ainda que o argumento trazido pela parte, no sentido de que teria havido cerceamento do direito de defesa em face da ausência de intimação dos atos havidos no segundo grau, quando da tramitação de recurso interposto pelo corréu, não se encontra albergado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, cujas hipóteses encontram-se expressamente elencadas no artigo 621, número 1, do Código de Processo Penal. Demais disso, o requerente Roger, em seu pleito, abordou a questão de maneira genérica, deixando de demonstrar especificamente qual prejuízo teria sofrido. E aqui trago jurisprudência nesse sentido, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, dizendo o seguinte: no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso, a ausência de prejuízo subsistiu incólume às razões do especial, circunstância que afasta, indubitavelmente, a procedência da tese defensiva de reconhecimento de nulidade. Por essas razões, deixo de acolher a preliminar de cessamento de direito de defesa. Em relação ao mérito, inicialmente trato da contrariedade ao disposto no artigo 112 do Código de Processo Penal, em razão do depoimento na qualidade de testemunha da servidora do cartório eleitoral, Michele Silva. Sustenta o requerente Roger que o processo estaria nulo pelo fato de que a servidora do cartório eleitoral, Michele da Silva,
tendo atuado nos autos no exercício da serventia do cartório eleitoral, foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público, sendo ouvida pelo juízo da Zona Eleitoral de Ipiranga em audiência. No caso, depreende-se dos autos que, desde o início, os denunciados tinham ciência de que a servidora Michele da Silva fora arrolada como testemunha de acusação, contudo, não houve qualquer arguição de impedimento ou suspeição da mesma. Cabe observar que, conforme consta do ID, que eu cito aqui nos autos 480, 2017, 616, 0036, do ofício número 3, 2018, da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, pelo qual a servidora Michele da Silva foi intimada para comparecer na audiência em que prestou depoimento, bem como a certidão da então chefe do cartório da Zona Eleitoral de Ipiranga, Mariana Aparecida Galvão, da efetivação da intimação. Pois bem, como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em que pese o alegado, da análise do termo de audiência de folhas 431 e 432 e da gravação do depoimento prestado, vê-se que não houve realização de contradita da senhora Michele e mesmo após a menção expressa pela juíza condutora da audiência e pela própria testemunha do cargo ocupado por esta última, quando da qualificação da depoente, não foi apresentada insurgência pelas partes. Compulsando os autos, verifica-se que efetivamente a parte requerente deixou de oferecer contradita ao depoimento da testemunha Michele da Silva, em momento oportuno, operando-se assim a preclusão. De outro vértice, verifica-se que o depoimento de Michele da Silva não constituiu fundamento essencial para a conclusão a que chegara a magistrada ao prolatar o decreto condenatório. Ainda que a sentença tenha destacado como relevante o trecho do depoimento de Michele da Silva, em que declarou que, ao ser intimada Vanderleia Bianchini, mostrou-se surpresa, dizendo que não havia ingressado com nenhuma demanda, chegando a negar-se a assinar o ato, este não foi o elemento essencial e decisivo para a comprovação da prática delituosa atribuída a Roger e Roberto. A hipótese contemplada no inciso 2 do artigo 621 do Código de Processo Penal refere-se aos casos em que o juiz, em momento posterior, constata a falsidade da prova produzida. Conforme a balizada doutrina, para autorizar a revisão é necessário que tal prova, tida como falsa, tenha sido de fundamental importância para a decisão condenatória. Em suma, somente se absolverá o réu sob este fundamento legal quando se demonstrar que, alijados os depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, a conclusão da sentença teria sido diversa. E cito aqui Rogério Sanches Cunha, em sua obra que trata dessa questão. No caso dos autos, tem-se que, mesmo que se afaste o depoimento prestado pela servidora Michele da Silva, o acervo probatório se mantém inalterado, remanescendo os fundamentos do decisum, não estando caracterizada a circunstância que conduz à nulidade da sentença. Logo, a pretensão do requerente não se subsume à hipótese prevista no artigo 621, inciso 2 do Código de Processo Penal. Em relação à alegada contrariedade ao disposto no artigo 403 do Código de Processo Penal, em razão de inversão na ordem de apresentação de alegações finais. Sustenta o requerente que, no caso, houve violação à ampla defesa e contraditório, decorrente da inversão da ordem de apresentação das alegações finais, contrariando o disposto no artigo 403 do Código de Processo Penal. Aduz a parte requerente que, tendo ocorrido a audiência de instrução em 22 de março de 2018, deveria o Ministério Público ter apresentado suas alegações finais em 5 dias. Contudo, somente protocolou seus memoriais em 5 de abril de 2018, o que considerou intempestivo. De seu lado, o acusado, ora requerente, por considerar que o prazo para a apresentação de suas alegações finais fluiria a partir do 6º dia após a audiência, em data de 2 de abril de 2018, protocolou sua defesa, portanto, em momento anterior à apresentação da acusação.
Argumenta ainda que, em razão da intempestividade da apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, o juiz de origem deveria ter determinado o desentranhamento da peça dos autos ou ter-lhe reaberto o prazo para a complementação de suas alegações, o que não ocorreu. Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral sustentou que a intempestividade da apresentação de alegações finais pelo Ministério Público tampouco acarreta nulidade ao feito, pois o acostamento extemporâneo de memoriais da acusação é compreendido enquanto mera irregularidade, a qual não tem o condão de ensejar causa de nulidade processual, mesmo se apresentada fora do prazo, porquanto o referido prazo é impróprio. Acrescenta ainda que não ocorreu a alegada inversão da ordem de apresentação de alegações finais, mas sim a mera antecipação da prática do ato processual por parte do acusado, que, por espontânea e própria, apresentou suas alegações finais antes do efetivo protocolo dos memoriais pelo Ministério Público. Conforme constou do termo de audiência realizada em 22 de março de 2018. Aberta a audiência, foram ouvidas as testemunhas acima nominadas, com dispensa à inquirição das demais, tendo este juízo recebido petição com requerimento de dispensa de ouvida da testemunha Fernando Gustavo Knoer, e tendo o Ministério Público Eleitoral apresentado o requerimento de dispensa da testemunha Elizabeth Aparecida Vidal, pela impossibilidade de localização para intimação, os quais foram deferidos. Na sequência, foi proferido o seguinte despacho: concedo às partes prazo sucessivo de 5 dias às alegações finais, destacando-se que o requerente, a defesa, será comum. Ocorre que o Ministério Público deixou de apresentar suas alegações finais no prazo estabelecido e, antes mesmo de haver a respectiva certificação pelo cartório eleitoral, o requerente Roger protocolou suas alegações finais. Conforme já anotado, no processo penal vigora o princípio geral de que, para reconhecimento de uma nulidade, deverá ser comprovada a existência de prejuízo para a acusação ou para a defesa. O princípio de nullité sangref encontra-se previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, no seguinte sentido: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No caso, o requerente alega a nulidade da sentença em razão da inobservância na ordem de apresentação das alegações finais, posto que, conforme se observou, por vontade própria, protocolou suas alegações finais em momento anterior à apresentação dos memorais pelo Ministério Público. Contudo, deixou de demonstrar qual prejuízo efetivamente a alteração da ordem dos atos processuais lhe causara. E a teor do referido princípio, a jurisprudência não reconhece a intempestividade na entrega das alegações finais pelo Ministério Público como causa de nulidade processual. No mesmo sentido, não se reconhece a simples inversão de atos processuais sem a demonstração de prejuízo como causa de nulidade, conforme precedentes. Logo, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo experimentado pelo recorrente, incluindo-se a declaração de nulidade no puro e simples fato de desobediência procedimental, sem a demonstração de sua efetiva consequência. Diante disso, e ainda sendo certa a participação do requerente na alteração da ordem dos atos processuais, não se reconhece qualquer das hipóteses contempladas no artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, que autorizam a pretendida revisão. Pelo requerente Roberto Gomes de Lima, em relação à procuração ad judícia, verdadeiro objeto material do crime, atipicidade. Sustenta o requerente Roberto Gomes de Lima a ausência de tipicidade formal na condenação criminal em relação ao artigo 354 do Código Eleitoral, em razão da veracidade do documento, no caso a procuração, objeto material do crime. Aduz que seria obrigatório o prévio reconhecimento da falsidade do documento, material ou ideológica, como elemento obrigatório e indissociável para o preenchimento do núcleo do tipo em apreço. O argumento não merece prosperar. Ao longo da instrução processual, restou devidamente comprovada a conduta do requerente,
que, em razão de amizade antiga, desfrutava da confiança da vítima e que levou pessoalmente a procuração para ser por ela assinada. Ficou igualmente comprovado e inconteste que a vítima, alegando desconhecimento sobre o assunto, solicitou-lhe esclarecimentos, os quais, da forma como descrita nos autos, induziram-na em erro. E aqui trago uma parte da sentença que consignou e abordou esse tema. E prossigo no voto. Logo, não há como acolher a alegação de atipicidade, como comprovada a partir dos depoimentos e da declaração do requerente. O mesmo tinha pleno conhecimento do conteúdo e finalidade da procuração a ser assinada pela vítima, faltando com a verdade para com a mesma, a fim de obter-lhe a assinatura. Conforme pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, não obstante fosse externamente perfeito, o documento entregue pelo requerente possuía conteúdo divergente ao prometido à vítima, cuja real intenção correspondia no ajuizamento de representação eleitoral contra o candidato a prefeito eleito, Luiz Carlos Blum. Disso decorre a subsunção dos fatos ao elemento do tipo penal, documento ideologicamente falso, um falso conteúdo posto em documento verdadeiro. Não resta dúvida de que o documento é ideologicamente falso. Em relação à sentença contrária à prova dos autos, não preenchimento do tipo subjetivo. De acordo com o requerente, no caso, não se configurou a caracterização do delito descrito no artigo 354 do Código Eleitoral, que consiste na vontade consciente do autor obter documento falso para fins eleitorais. Segundo o requerente, sua participação no evento estaria limitada à coleta da assinatura da senhora Valéria Bianchini, em procuração verdadeira, não existindo qualquer elemento de prova que indique a sua intenção era produzir documento falso ou obter, na precisa dicção do verbo constante, no artigo 354 do Código Eleitoral. A prova testemunhal produzida nos autos e as declarações da vítima e de seu marido, que dão conta de que foram informados que a procuração se referia ao encerramento da candidatura e prestação de contas, e as declarações do requerente não deixam dúvida quanto à sua vontade livre e consciente de obter documento falso para fins eleitorais. Sucede que, em seu depoimento, o requerente afirma que tinha conhecimento do conteúdo e objetivo da procuração a ser assinada pela vítima, tendo declarado que, quando pegou a procuração com Roger, esse lhe disse que era sobre a investigação para ver da compra de votos, que sabia do que se tratava. Ainda declarou ter levado o documento até a casa da vítima e que esta não tinha a perfeita compreensão do que se tratava, que leu o teor da procuração e que não entrou em detalhes. A narrativa dos fatos conduz à constatação de que a conduta praticada pelo requerente teve, por fim, a obtenção da assinatura da vítima na procuração, sem que tivesse a perfeita compreensão dos fins a que serviria o documento, sendo, portanto, irretocável a conclusão a que chegou a magistrada ao afirmar que não há dúvida de que Vanderleia Bianchini somente assinou a procuração, cuja cópia consta a folhas 29 desses autos, porque foi induzida a erro pelos denunciados, que fizeram com que acreditasse que era procedimento normal de fim de candidatura e prestação de contas, quando desde o princípio a verdadeira intenção era manejar a representação eleitoral contra o candidato a prefeito eleito, Luiz Carlos Blum. Logo, inexiste a alegada atipicidade, estando devidamente caracterizada a conduta perpetuada pelos requerentes. Em relação ao não preenchimento do elemento subjetivo especial do tipo finalidade eleitoral. Segundo o requerente Roberto, o elemento subjetivo especial do tipo previsto no artigo 354 do Código Eleitoral, finalidade eleitoral, não estaria preenchido, isto porque a procuração outorgada seria ad judícia, prestando-se unicamente ao patrocínio de ação judicial, não tendo, portanto, qualquer finalidade eleitoral, pois a sua outorga teve a indubitável e precípua finalidade de ação judicial determinada.
Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral trouxe apoiada na jurisprudência o seguinte: no que concerne à finalidade eleitoral, veja-se que é compreendida enquanto cláusula genérica, não sendo necessário que os fins se restringam às eleições, votação e respectivos resultados, conforme precedente. Nesse sentido, sobreleva-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que julgou o tipo penal do artigo 350. E aqui eu menciono mais uma jurisprudência. Com efeito, a procuração objeto desta demanda encontra-se juntada aos autos, número que eu cito, e conforme de que eu também faço referência, na qual, como se lê, houve a outorga de poderes específicos com expressa finalidade eleitoral nos seguintes termos. Daí trago aqui, transcrito, essa procuração que foi outorgada aos advogados. Demais disso, em seu depoimento, o requerente Roberto Gomes de Lima declarou que tinha conhecimento de que a procuração seria usada para a propositura de representação eleitoral relativa à compra de votos. Neste contexto, não prospera a alegação de atipicidade decorrente do não preenchimento do elemento subjetivo do artigo 354 do Código Eleitoral, consistente na finalidade eleitoral. Na hipótese do artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, deve haver divergência manifesta entre a sentença condenatória e a legislação penal, ou ainda a prova dos autos. Sobre as situações narradas no dispositivo legal, trago aqui a doutrina de Guilherme de Souza Inuti. Assim, como demonstrado, os argumentos trazidos pelo requerente, Roberto Gomes de Lima, não se amoldam à hipótese do inciso 1 do artigo 621 do Código de Processo Penal. Conclusão. Ao final, verifica-se que a pretensão defensiva trazida nas revisões criminais se resume à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, que não foi objeto de apelação criminal em razão de descuido dos requerentes, que deixaram de exercer seu direito na forma e no tempo estabelecidos em lei. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do artigo 621 do Código de Processo Penal. É uma decisão tendo como relator o ministro Nefe Cordeiro, da 6ª turma, em 25 de 2 de 2016. Logo, não se verificando que a sentença foi contrária a texto de lei ou a evidência dos autos, as revisões criminais devem ser julgadas improcedentes. É como estou votando, senhor presidente. Obrigado, desembargador Bodziak, que está conduzindo o seu voto no sentido de conhecer e julgar improcedentes as revisões criminais propostas por Roger Eduardo Angelotti Seuski e Roberto Gomes de Lima, revogando a medida liminar concedida, bem como a concessão da extensão de seus efeitos e determinando ainda o imediato prosseguimento da ação de execução penal, voto esse que está em discussão. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Obrigado, doutor Fernando. Muito obrigado, excelência. Agora é o 3, né? Não tem mais pedido de sustentação, não, né? Tem, mas é segredo. Tá, é segredo. Então tá. Chamo ao julgamento o feito número 3. Processo 0600 047, dígito 56.2022.616.0144, é da relatoria, ou era, da doutora Flávia da Costa Viana, figurando como recorrentes Gessé da Rocha Zoelner, Antônio Gonçalves da Luz, recorrido, Diego Luiz Teixeira. Esse processo foi adiado para essa data em razão do pedido de vista do eminente julgador, Dr. Anderson Ricardo Fogassi, na sessão presencial de 17 de julho de 2023, a quem tenho a honra de conceder a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Os alunos aí da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu fiz 4 anos da minha faculdade. Então, fica minha satisfação em recebê-los. Senhor presidente, eu fiz um breve resumo do voto. Acompanho parcialmente o desembargador Dr. Júlio Jacó e vou ler aqui rapidamente para não tomar muito tempo da sessão. Então, esse pedido de vista, assim como foi feito do eminente julgador Dr. Júlio Jacó, tem como objetivo melhor analisar a questão relativa à instrução probatória realizada nos autos, notadamente no que se refere à prova oral. Inicialmente, então, cabe enfatizar que, com a devida vênia ao voto da doutora relatora, doutora Flávia da Costa Viana, coaduno com o entendimento apresentado pelo excelentíssimo doutor Júlio Jacó, no sentido de que a oitiva dos eleitores de Agudos do Sul, beneficiários dos PIXes enviados pelo investigado, GCE, para bem elucidar os fatos trazidos à deslinde judicial, é medida que se impõe. O insigne julgador, em seu voto divergente, decretou nulidade do encerramento precoce da instrução probatória e dos atos subsequentes. Com a máxima deferência ao entendimento do voto divergente, eu não verifico na espécie qualquer vício insanável capaz de justificar a decretação de nulidade do encerramento da instrução probatória e dos atos subsequentes. O que se tem é que a instrução probatória foi determinada pelo juiz de primeiro grau de acordo com os requerimentos formulados pelas partes, a quem incumbe o ônus probatório. Ademais, as decisões do magistrado foram devidamente fundamentadas, sendo certo que eventual discordância do juiz adquém não traduz nulidade da sentença prolatada, eis que, do meu ponto de vista, não houve qualquer violação de normas materiais ou procedimentais que retire a validade do encerramento da instrução probatória. Os poderes instrutórios do magistrado, previstos no artigo 369 e 370 do CPP, foram exercidos no caso em análise, e as provas foram produzidas dentro do que o magistrado, na sua discricionariedade, entendeu conveniente para formar o seu convencimento. A questão da insuficiência de provas, ao meu ver, com a máxima vênia ao voto divergente, desafia outra abordagem. No caso em análise, o juízo de origem determinou a quebra do sigilo bancário do investigado, candidato a prefeito eleito, a partir do qual foi verificada a realização de 40 operações de PIX na semana da eleição, e dos quais ao menos 28 foram realizados a eleitores de Agudos do Sul, conforme tabela que está juntada no processo. E, não obstante isso, a quebra do sigilo bancário tenha constatado esses PIXes a eleitores de Agudos do Sul na semana do pleito, o juiz de primeiro grau determinou a oitiva de apenas uma beneficiária, a senhora Carolina Nascimento dos Reis, que recebeu o valor de R$100 no dia da eleição suplementar. Sobre as outras 3 testemunhas ouvidas, Marisiane Ventura de Lima, em que pese beneficiária de PIX no valor de R$200, na véspera do pleito, não era eleitora de Agudos do Sul. Jefferson Cruz não consta na lista como recebedor de PIX. E João Maria Ganzo, arrolado pela defesa, também não consta na lista como beneficiário do PIX. Em nenhum dos 4 depoimentos consta a afirmação categórica de que receberam PIX mediante pedido de voto. Embora, estranhamente, o candidato tenha realizado diversas transferências na véspera e no dia do pleito, o que deixou de ser esclarecido pelo juízo de primeiro grau, mediante oitiva dos respectivos favorecidos como testemunhas. A captação ilícita de sufrágio deve ser provada de modo robusto, harmônico e contundente, e a análise dos fatos deve ocorrer de forma criteriosa. Eis que compete à Justiça Eleitoral tutelar a expressão do voto, da soberania popular e, em última análise, do Estado Democrático de Direito. Então, a oitiva de outros eleitores de Agudos do Sul, beneficiários dos PIXes na semana do pleito, é prova indispensável no presente caso, a fim de que a decisão seja a mais justa possível e seja protegido o interesse público envolvido, já que a desconstituição de mandato eletivo tem caráter essencialmente contramajoritário, que apenas deve se concretizar quando for a única medida capaz de restabelecer a legitimidade do processo eleitoral. Os poderes instrutórios conferidos ao juiz da causa abarcam a possibilidade de reabertura da instrução processual para a dilação probatória, com vista a alcançar a verdade real. E esse dever-poder do julgador, que está previsto no artigo 22, inciso 6 e inciso 7º
da Lei Complementar 64 de 90, que norteia o procedimento de ação de investigação judicial eleitoral. A busca da verdade dos fatos, inclusive de ofício pelo magistrado, tem como objetivo assegurar o interesse público de lisura eleitoral e preservar a vontade popular, expressada por meio do sufrágio, encontrando amparo no artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90. Conclui-se, então, que, diante da escassez do acervo probatório, poderá o juiz determinar a realização das provas necessárias ao deslinde do caso, ainda que não requeridas pela parte. A propósito da instrução processual em sede recursal, o CPC autoriza a conversão do julgamento do recurso em diligência, sempre que a prova a ser produzida seja relevante para o julgamento do mérito da lide diretamente pelo tribunal. Esse dispositivo, em combinação com o teor dos artigos já acima citados, permite ao julgador, no segundo grau de jurisdição, promover a produção de prova complementar à produzida pelas partes no juízo de origem, de forma que a demanda seja adequadamente decidida com a certeza dos fatos elencados na petição inicial. Conquanto o rol de testemunhas deve ser indicado na petição inicial, sob pena de preclusão, em razão dos novos indícios escolhidos com a quebra do sigilo bancário, cabia ao investigante, em atenção aos princípios da lealdade processual e da colaboração, ter pleiteado o oitivo das pessoas beneficiárias desses PIXs listados na tabela juntada aos autos. Então, diante da inércia da parte, cabe ao juiz, sentindo a necessidade de sanar dúvida acerca de determinado fato, atuar, mesmo sem provocação, para complementar essa prova, porquanto constitui imposição ética perquirir a verdade dos fatos, a fim de que a decisão seja a mais justa possível, sobretudo na ação de investigação judicial eleitoral, em que se busca afastar a presunção de legitimidade do mandato obtido nas urnas, fruto da preferência manifestada pela soberania popular. A matéria impõe, portanto, ainda que a parte autora não tenha sido diligente, ao meu ver, uma instrução probatória adequada, o que não ocorreu nos autos, já que os dados colhidos com a quebra do sigilo bancário foram ignorados. Das disposições acima e das circunstâncias casuísticas envolvidas, a mim soa mais adequado que, antes de se decidir sobre o desfecho prematuro do processo, seja convertido o feito em diligência para o oitivo dos eleitores de Agudos do Sul que receberam PIX do investigado. Em face do exposto, com o objetivo de prestigiar a busca pela verdade real em homenagem ao postulado da primazia do julgamento de mérito, voto, então, pela conversão do julgamento do presente recurso em diligência para, com fundamento no artigo 938, parágrafo 3º do CPC, determinar a expedição de carta de ordem para a oitiva dos eleitores de Agudos do Sul que receberam PIX do investigado na semana do pleito, conforme tabela constante dos autos do processo que eu indico aqui. Então, voto pela conversão em diligência, senhor presidente. Obrigado, doutor Fogaça. Doutor Júlio, parece que o voto de Vossa Excelência é um tanto parecido com o... Sim, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, nobres membros da Corte. Os alunos já não estão mais aqui, mas quero fazer a saudação aos meus diletos amigos professores que tiveram a paciência de trazer os alunos e apresentar a Corte. Eu sei que agora eles estão fazendo um tour pelo TRE e sempre é muito bom a gente poder contar com essa experiência para incentivar, e eu não conheço situação que tenha acontecido aqui na Corte que não tenha trazido bons frutos para a advocacia eleitoral. Quero aproveitar e saudar, senhor presidente, a presença do nosso desembargador eleitoral, substituto aqui, desembargador D'Artagnan, que se faz presente. Senhor presidente, como o senhor bem colocou, o meu voto vai no mesmo sentido do doutor Fogaça, de ouvir as testemunhas. Se em primeiro grau, com a anulação da sentença, ou se em segundo grau, com a emissão de carta de ordem, para mim, o importante é ter esclarecido, nós aqui desse plenário, temos esclarecido a questão em relação às provas. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade em acompanhar a sugestão de voto do desembargador Fogaça. Tá. Obrigado. Doutor Júlio, que está aderindo o voto do doutor Fogaça no sentido da expedição de carta de ordem
para convertendo de consequência o julgamento em diligência para a oitiva apenas daqueles que receberam os PIX. Perfeito, doutor Fogaça? Como vota doutor Tiago Paiva dos Santos? Obrigado, senhor presidente. Eu não sei aqui se a minha situação é confortável em ser o último a votar ou se ela é difícil diante de tantas opiniões divergentes e de um caso tão complexo como este. Mas vamos lá, tentei sintetizar aqui algumas anotações que fiz durante o voto de sua excelência. Em relação ao abuso do poder econômico, eu acompanho integralmente a eminente relatora, vejo que, de fato, diante dos valores que foram apurados, não é o caso de aplicação de condenação por abuso do poder econômico, pelo que acompanho integralmente. Agora, em relação à representação pela compra de voto, de fato, eu tenho entendido em diversos julgados nesta Corte que uma limitação na produção de provas limita em favor da defesa, já que esta prova não foi produzida. Mas, como bem colocou o doutor Fogaça nessa questão, há de fato um cenário nebuloso. Houve uma quebra de sigilo bancário, mas ninguém dessas pessoas foram ouvidas, seja como testemunhas, seja como qualquer outra qualificação que elas possam receber. Isso é essencial para o deslindo do feito. Não digo, como o Dr. Júlio havia inicialmente considerado, que isso decorreria uma necessidade de nulidade do feito, mas a solução posta pelo eminente Dr. Fogaça de uma expedição de carta de ordem para que o juiz de primeiro grau ouvisse essas pessoas me parece essencial para a melhor distribuição da justiça para o caso concreto. Então, por isso que, aplicando o artigo 938, parágrafo 3º, eu acompanho Sua Excelência. Eu, inicialmente, inclusive, faço aqui um parênteses, havia ficado com uma dúvida, porque o caput do 938 fala em questão preliminar. Mas consultando o CPC comentado do professor José Miguel Garcia Medina, vejo que há na doutrina jurisprudência uma possibilidade ampla de aplicação desse precedente para quando o relator evidencia a necessidade de produção de provas para a sua melhor decisão. Então, isso é o número 2 do Código de Processo Civil comentado do artigo 938. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu acompanho, então, o voto manifestado pelo doutor Anderson Fogaça. Obrigado, doutor Tiago. Como vota o desembargador Fernando? Obrigado, presidente. Eu tive a oportunidade de analisar esses autos e, pedindo vênia aí a divergência que foi inaugurada, eu estou acompanhando a eminente relatora. Isso porque, no caso concreto, os elementos probatórios, em especial os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, os extratos de movimentação financeira do candidato Gessé Zwellner, que demonstram as 28 transferências bancárias realizadas no período de 26 de março de 2022 a 4 de abril de 2022, a eleitores do município de Agudos do Sul, das quais 14 foram realizadas na véspera, dia e dia seguinte à eleição municipal suplementar, conduzem à conclusão indene de dúvidas, com o devido respeito à interpretação diversa, de que há provas suficientes da prática de captação ilícita de sufrágio por parte dos recorrentes. Ora, as transferências de valores da conta pessoal do candidato Gessé Zwellner a eleitores do município, não só em período próximo das eleições suplementares, como também no próprio dia em que ocorreram, confirmadas pelas testemunhas Carolina Nascimento dos Reis, Marizane Ventura de Lima Cruz e Jefferson Cruz, sobre o crivo do contraditório, tendo ambas afirmado que o candidato expressamente pediu apoio nas eleições, comprovam a ocorrência de captação ilícita de voto em favor dos investigados ora recorrentes. Vale pontuar que sequer foi trazido aos autos justificativas convincentes acerca das diversas doações de dinheiro realizadas em período de eleições, inclusive uma das teses defensivas, no sentido de que um dos eleitores, Felipe, foi auxiliado por ser usuário de entorpecentes, foi veementemente refutada pelo laudo de exame toxicológico, com resultado negativo para todas as drogas testadas. Desse modo, conclui-se, pelo contexto fático delineado,
a partir das provas colhidas, a clara ocorrência de captação ilícita de sufrágio, consistente na efetiva doação de valores em troca de votos em favor dos recorrentes. Já no tocante ao crime de abuso de poder econômico, os elementos probatórios evidenciam que os valores transferidos não foram exorbitantes e desproporcionais, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício da candidatura dos recorrentes, em que pese seja nítida a inidoneidade de seu propósito. Desta forma, tenho a honra de acompanhar o voto proferido pela eminente relatora, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Gessé da Rocha Zwellner e Antônio Gonçalves da Luz, tão somente para afastar a caracterização de abuso de poder econômico previsto no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, mantendo as sanções de cassação dos mandatos de Gessé da Rocha Zwellner e Antônio Gonçalves da Luz, dos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Agudos do Sul, em decorrência da prática do crime de captação ilícita de sufrágio. É como estou votando, presidente. Obrigado, desembargador Bodzia. Como vota a eminente desembargadora Cláudia Cristina Cristofani? Obrigada, senhor presidente, pela palavra. Cumprimento a todos. Nesse caso, eu vou acompanhar a eminente relatora. Eu já tinha até feito um esboço de acompanhamento, porque basta a compra de um voto para que a consequência incida, né? E realmente é complexo aqui a casuística, uma vez que ele foi pego com essa entrega de desmesuradas de PIX durante o período da votação, ele deveria ter trazido, aí o ônus seria dele de trazer uma prova da relação jurídica subjacente que ensejou esses envios também, e ele não colaborou nisso. Sempre é difícil ouvir essas pessoas, porque elas cometem autoacusações quando confessam que receberam esses valores por conta da compra de votos. Então, é uma relação probatória bastante truncada, e derivar para essa investigação, eu não sei se tornaria produtivo nos autos. Enfim, acredito que a prova seja suficiente, e por isso vou votar com a eminente relatora, com a devida vênia da divergência. Obrigado, desembargadora Cláudia. Havendo um empate, essa presidência está com vista dos autos, retornando no dia 11 de setembro do corrente ano. Chama a julgamento o feito número 4. Processo 0000038, dígito 72.2019.616.0137. É da relatoria do Dr. Tiago Paiva dos Santos. Trata-se de recurso criminal eleitoral, figurando como recorrente Décio Quezada Soares, recorrido do Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná. Não temos pedidos de sustentação, e assim o sendo, tem a honra de... Senhor presidente, com a palavra, por favor. Pois não, doutor A Júlio? gente tem a honra de estar recebendo aqui o ex-ministro do TSE, doutor Joelson Dias. Queria saudá-lo em nome da Corte. Doutor Joelson hoje advoga em Brasília, mas teve a honra de compor a Corte do TSE entre 2009 e 2011 e tem sido citado com alguma frequência nas decisões do tribunal. Perfeito, obrigado. Seja bem-vindo à Corte. Não temos pedido de sustentação? Não temos, né? E assim sendo, eu tenho a honra de conceder a palavra a Vossa Excelência, doutor Tiago Paiva dos Santos, para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Eu igualmente faço aqui uma saudação especial ao ex-ministro Joelson Dias, que visita a Corte nesta tarde. Senhor presidente, como não há pedido de sustentação oral, eu indago aos eminentes pares se posso me conduzir pela ementa, podendo saudar eventuais dúvidas na sequência. Subementa 1. Configura-se o delito de inscrição fraudulenta em cadastro eleitoral quando o agente, ciente de anterior alistamento e ostentando condenações criminais com mandado de prisão expedido, comparece em outro estado e realiza novo alistamento eleitoral com a utilização de dados diversos.
Subementa 2, o delito do artigo 289 do Código Eleitoral não demanda especial fim de agir para sua consumação, bastando que se configure a conduta consistente e voluntária de, mediante ardil, buscar inscrever-se ou transferir-se ao cadastro eleitoral, portanto, recurso conhecido e não provido. Obrigado, doutor Tiago, que está conduzindo o seu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, voto esse que está em discussão. Todos de acordo? E o recurso, senhor presidente, apenas para esclarecer, foi interposto por advogado dativo, portanto, há a fixação de honorários nessa instância em R$ 800, segundo a tabela. Muito bem. Todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama a julgamento o feito número 9. Processo 0604-046, dígito 61.2022.616.0000, também da relatoria do Dr. Tiago Paiva dos Santos. Trata-se de prestação de contas eleitorais, figurando como requerente de eleição 2022, Matheus Cordeiro Maluf. Esse processo foi adiado para essa data em razão da continuidade do pedido de vista da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani na sessão presencial do dia 7 de agosto de 2023. Esse processo é oriundo da pauta virtual. E assim sendo, não havendo sustentação, tenho a honra de conceder a palavra a Vossa Excelência, Dr. Tiago. Presidente, eu farei a leitura da ementa. Na sequência, a ministra desembargadora Cláudia poderia esclarecer a divergência e aí discutimos pontualmente a questão. Na verdade, desculpa interromper, não é uma divergência. Quem sabe eu já começo a explicar. Eu tirei essa processo da pauta virtual, me surgiu a curiosidade de verificar qual que é o percentual dessa omissão de relatório parcial. Não constava exatamente do voto, porque também já não constava do relatório. Nós fizemos um cálculo manual, giraria em torno de 17,37%. Satisfiz minha curiosidade, estou acompanhando o eminente relator, então era só para trazer essa notícia. Diante da manifestação da desembargadora Cláudia, concedo a palavra a Vossa Excelência novamente, doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Agradeço igualmente também o pedido de vista da desembargadora Cláudia. Vejo que a decisão colegiada é sempre melhor que a decisão individual, que possibilita uma discussão mais ampla. Portanto, farei a leitura da ementa, senhor presidente, neste item 9. A ausência de apresentação da prestação de contas parcial não enseja necessariamente a desaprovação, devendo ser analisado caso a caso a gravidade e o impacto sobre a transparência das contas precedentes. Impõe-se a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional quando realizado o gasto eleitoral pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem o registro na prestação de contas e ausentes documentação fiscal idônea e contraparte no extrato bancário em razão da ausência de comprovação da defesa. Contas aprovadas com ressalvas associada à devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Este no importe de R$ 47,98. Obrigado, doutor Tiago. É o voto que está em discussão. Todos de acordo? Então é o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Chama o julgamento o feito número 13. Processo 0603-103, dígito 44.2022.616.0000. É da relatoria do desembargador Fernando Wolff Bodzic, trata de expressão de contas eleitorais, figurando como requerente da eleição 2002, Ivan Carlos Issorinski. Esse processo foi adiado para essa data, em razão do pedido de vista do Dr. Tiago Paiva dos Santos, da sessão virtual de 9 de agosto de 2023. Tem a palavra Vossa Excelência, desembargador Fernando. Obrigado, presidente. Neste caso aqui, eu estou votando pela desaprovação das contas, eleições 2022, prestação de contas, deputado federal, despesas realizadas com recursos do FEFC, não comprovadas, prejuízo à fiscalização e análise das contas de campanha, irregularidade grave que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E digo aqui nas subementas, a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mediante a apresentação de documentos fiscais, que comprova a regularidade dos gastos eleitorais, consiste em vício de natureza grave que pode conduzir à desaprovação das contas de campanha e à devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Impossibilidade, no caso, de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que a irregularidade apontada se reveste de gravidade, representa percentual acima de 10% do total de gasto de campanha e prejudica a fiscalização.
necessidade de devolução dos recursos do FEFC utilizados indevidamente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo que cito aqui. Os recursos totalizaram 40 mil, utilizados na campanha. A Seção de Contas Eleitorais, em parecer conclusivo, opinou pela desaprovação. Aqui tem as divergências que foram apontadas entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e da base de dados da Secretaria da Receita Federal. O candidato acabou permanecendo silente aí em esclarecer essas divergências. Logo, a atividade fiscalizatória restou prejudicada, bem como a transparência e regularidade das contas de campanha, ante a ausência de apresentação de documentos aptos a comprovar as despesas efetuadas. Eis que as 6 despesas representam um percentual de irregularidade de 33,3% em relação ao total de gastos eleitorais de campanha, não havendo a possibilidade de aventar a aplicação dos princípios da razoabilidade. E a devolução aqui é de R$ 13.320. É como estou votando, senhor presidente. Obrigado, desembargador Bodzia, que está conduzindo seu voto no sentido de julgar desaprovadas as contas apresentadas por Ivan Carlos Chorinski nas eleições de 2022, determinando a devolução do valor de R$ 13.320 ao Tesouro Nacional. Está em discussão. Presidente, eu havia pedido vista destes autos de prestação de contas, porque é uma irregularidade que eu reputo como grave e o eminente relator menciona no voto como de menor envergadura. Mas o resultado acaba sendo o mesmo, mas o ponto que coloco é que o prestador de contas apontou que contratou Leandro Soares, mas utilizou seu CPF de Rejane Vera Cavalim. Isso foi apontado no relatório final, mas não houve manifestação do prestador em relação a isso. Esta Corte já tem considerado que esse tipo de reimpressão de contas é uma falha grave que acarreta a devolução dos valores ao erário. Mas como nesse caso, estes mesmos valores já são objeto de devolução por um outro motivo, considerado pelo eminente relator, então no resultado acaba acompanhando, mas apenas para considerar que a contratação de prestadores de serviço com o CPF de terceira pessoa, que não a dela, e ainda mais sem assinatura de qualquer um deles no contrato, é uma irregularidade grave e que atrai a devolução de recursos ao erário. Obrigado, doutor Tiago. Ainda está em discussão? Todos de acordo? O resultado, portanto, que fica proclamado a unanimidade de votos. Temos que esvaziar, né? Doutor Tiago Paiva dos Santos, Vossa Excelência tem um número 5, perfeito? Em segredo de justiça. Mantemos o segredo de justiça ou podemos julgá-lo? Senhor presidente, eu tenho entendido que a tramitação da AIME é em sigilo, mas o julgamento é público. É, inclusive, uma prioridade do nosso ordenamento constitucional a publicidade dos julgamentos. Então, não vejo nenhum óbice para que esse julgamento seja feito de forma pública, tal como é a opção preferencial, pelo que podemos afastar o sigilo. Pois bem, afastado o sigilo, chamo a julgamento o feito número 5, processo 06.00.812, dígito 24.2020.616.0006, é da relatoria do Dr. Tiago Paiva dos Santos. Trata-se de recurso eleitoral, ficando como recorrentes Juliardi Costa de Arruda e outros, recorrido do Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná. O julgamento ainda não foi iniciado. Temos pedido de sustentação apenas do Dr. Leandro, que já se encontra a posto, a quem tenho sempre a honra de conceder a palavra. Senhor presidente, gostaríamos muito de ouvir o Dr. Leandro, certamente, mas apenas adiantando para contribuir com a Corte, o meu voto é no sentido do provimento do recurso e improcedência da ação proposta. Pois não. Vossa Excelência gostaria de ouvir a ementa antes de deliberar? Claro, senhor presidente. Pois não. Então, Vossa Excelência se conduz pela ementa e o Dr. Leandro deliberará no sentido de se dispensará. Tá bem. Inicialmente, nós temos uma preliminar em relação à legitimidade passiva da agremiação.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo reconhecimento da legitimidade, inclusive, argumentando que as sanções imponíveis via ação de impugnação do mandato eletivo não têm aptidão de atingir partidos políticos, invocando precedentes do TSE. Menciono aqui alguns julgados de relatoria do eminente ministro Raul Araújo Filho nesse mesmo sentido, pelo que acolho a preliminar para reconhecer a legitimidade passiva do Partido Republicano da Ordem Social de Guaraqueçaba, sucedido pela representação estadual do Solidariedade, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à agremiação. Agora, há outras preliminares de inversão do ônus da prova e de produção de prova negativa que acabam se confundindo com o mérito. A questão é a alegação de fraude à cota de gênero, senhor presidente, e que estou considerando que é extremamente necessário que haja a presença do elemento subjetivo, ou seja, o elemento fraude a configurar a fraude à cota de gênero e não apenas a baixa votação ou os baixos níveis de propaganda eleitoral efetivados. A ementa ficou assim definida. Subementa 1. Já se encontra pacificado na jurisprudência do TSE que a única sanção culminada no âmbito da AIME consiste na cassação do mandato eletivo, de sorte que não se pode figurar no polo passivo quem não ostenta a condição de candidato eleito ou ao menos suplente. Não havendo convenção diversa quanto à distribuição do ônus da prova no saneamento do processo, compete ao impugnante demonstrar de forma robusta que houve fraude à cota de gênero, não havendo qualquer justificativa para, em estágio posterior da tramitação processual, ser invertida essa premissa, inteligência dos artigos 357, inciso 3, 373, incisos 1 e 2 e parágrafo 1º, todos do Código de Processo Civil. A confissão não é válida como meio de prova nas ações eleitorais, por tratarem de direitos indisponíveis, incidência do artigo 392 do Código de Processo Civil. A doutrina, precedentes do TSE e deste regional. 4. Não se desconhece que o TSE tenha admitido pontual e especificamente, no caso de fraude à cota de gênero, esse tipo de prova. Todavia, essa admissão dá-se sempre no interesse da defesa, como, por exemplo, nas hipóteses em que a candidata apontada como fictícia busca mostrar que seus dados foram utilizados no registro de candidatura sem sua autorização ou conhecimento. 5. Hipótese em que a candidata, apontada como fictícia, alterou o depoimento que havia prestado ao Ministério Público Eleitoral na fase pré-processual, vindo a confessar que sua participação na campanha foi fraudulenta, sendo essa a única prova existente no processo. 6. A prova da fraude há de ser robusta, o que destoa completamente da existência de uma prova inadmissível associada a indícios que são claramente insuficientes. 7. No caso, os únicos elementos apresentados consistem na baixa votação da candidata, que teve apenas um voto, na falta de veiculação de propaganda pelas redes sociais, justificada pelas características do município. Falamos aqui de Guaraqueçaba, todos sabem, é um município de difícil acesso. Imagino que as condições de internet do município também não sejam boas. E, evidentemente, as formas de campanha são pessoais nas colônias de pescadores existentes no município. E na inexistência também de gastos financeiros de campanha, o que se observou nas contas de todos os outros candidatos da agremiação, inclusive aqueles que foram eleitos. Todavia, não houve prova de que os demais candidatos tenham feito campanha pela internet, e os gastos da candidata são similares aos dos seus correligionários, tendo todos recebido material de campanha, santinhos e apoio jurídico e contábil da candidata a prefeita pela coligação e ou do partido. Portanto, recurso conhecido e provido, ação de impugnação de mandato eletivo julgada improcedente. Obrigado, doutor Tiago. Vossa Excelência dispensa? Gostaria de ouvir os fundamentos do doutor Leandro. Eu estou exatamente indagando o eminente advogado se efetivamente ele gostaria de complementar ou não como asseverado. O doutor Leandro, salvo engano aqui, é claro que ele vai falar, mas ele vai do partido. A questão é apenas a preliminar de legitimidade ou não. Mas, desculpe então, senhor presidente, já me adiantando para dizer que gostaria de falar, sim, para estabelecer um diálogo mais verticalizado com a Corte, acabei de conseguir uma ampliação do meu rol de clientes, inclusive. Peço prazo para regularização da representação processual, mas um advogado, hoje constituído nos autos, exatamente na data de hoje, constituiu o Dr. Maurício Vitor, o
Anderson Padovani, que está no polo passivo, e ele não podendo falar, vai me subestabelecer, então peço o prazo para juntar o subestabelecimento e falo, então, também por candidato agora, não só pelo partido. E já que me aventurei a falar diretamente com a Corte, usando da palavra como deveria ser no começo, saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais membros desse colegiado, a ilustre procuradora, claro, em especial também o colega e professor sempre, Joelson Dias, que está conosco hoje. E esse caso dos autos, Excelência, é particular, peculiar. Vejam que nós falamos de Guaraqueçaba. E Guaraqueçaba, especificamente dos candidatos do PROS, partido que está envolvido nesta demanda, tem 3 vereadores. 3. O mais votado teve 282 votos. O mais votado deles, eleito. Aqui, esta demanda começou com 2 mulheres acusadas de cometimento de fraude. A que gerou a condenação, a Eveli, recebeu um voto. Mas a que gerou uma absolvição, ou não procedência, a Luciane, teve 0 voto. E ela não foi reputada o caso de fraude. Excelências, estamos falando de Guaraqueçaba. A densidade de votação é baixíssima. O número de votos não serve como vetor para tentar daí se extrair a ideia de que houve ou não fraude, que é elemento subjetivo, elemento anímico. Indo além, aqui foi dito que as 2, a Luciane, que foi absolvida, não foi considerado fraude, e a Eveli, deveriam merecer o édito condenatório de cometimento de fraude, porque elas não fizeram propaganda nas redes sociais. Mas eu me lembro de ver, num desses vídeos, o senhor de barco, cortando para lá e para cá, levando urnas, e deve ter testemunhado a dificuldade que é fazer o celular pegar por lá. Ninguém em Guaraqueçaba faz propaganda séria por rede social, porque o sinal de comunicação é absolutamente ruim. E aquela população sequer tem hábito daquilo. A votação é feita com saliva, sola de sapato, de casa em casa. Ninguém gasta dinheiro com isso. E, Excelências, como dizer que aqui houve fraude, se exatamente neste partido, para ficar no recorte do PROS, nós tivemos um homem, o Miguel Cunha Filho, que recebeu um voto, como a Eveli. E, só para não esquecerem, a Luciane, que recebeu 0 voto, não foi considerado pelo juízo como fraude. Excelências, o caso dos autos demanda cuidado na avaliação do elemento subjetivo. Baixa votação nesta cidade é comum. Falta de propaganda em rede social, porque o método não é eficaz lá, é comum. Existência de gastos financeiros, foi o que disse o sentenciante singular, era outro elemento que resultava na marca de que houve fraude. Mas, Excelências, o PROS não saiu a distribuir dinheiro. Distribuiu propaganda, material impresso, cotizado. Por exemplo, o mais votado, o Jutaí, se não me falha a memória, recebeu em 3 rúbricas de propaganda R$130, R$140, que foi o máximo que recebeu. Mais contador, mais advogado, cotizado, que foi o que receberam essas moças. A Eveli, que gerou aqui a condenação por fraude, recebeu cerca de R$190, 170 em material impresso, compartilhado. O nível de gastos e a natureza do material gasto é exatamente igual para todos os candidatos. E, Excelências, indo concretamente ao que aqui se tem, os candidatos do PROS em Guaraqueçaba concorreram com as mesmas condições financeiras. Receberam materiais de doação estimada.
E vejam, Vossas Excelências, a sentença aventurou-se a um édito condenatório porque calcada na afirmação de que o partido não se desincumbiu do ônus de provar que os dois, as duas mulheres, tinham as mesmas condições. Aliás, os dois não. O homem, o Miguel, e a mulher, a Eveli, que receberam 2 votos. A sentença queria inverter o ônus probatório para que o partido provasse que tratou homem e mulher que receberam um voto como iguais. Isso é uma inversão intolerável. Quando aqui haveria de se mostrar atos concretos de fraude e o elemento anímico. Do elemento anímico, Excelências, eu preciso dizer um tanto mais. Aqui, num primeiro momento, na fase extrajudicial, a Eveli foi ouvida, a Luciane também. E elas não reconheceram, em absoluto, qualquer tipo de fraude. É curioso que a Luciane participou, inclusive, da convenção. A Eveli, e vejam que dado importante, filiada ao partido desde 2014, não foi de agora, foi desde 2014. Ela não participou da convenção, mas só depois veio a integrar a candidatura porque foi por substituição. Não obstante isso, ela participou. E, ao participar, Excelências, ela assumiu que era filha daquela terra. Na localidade onde ela morava tinha mais ou menos 500 pessoas, inclusive parentes, mas que ela estava morando fora. Ela disse isso, estava morando fora, apesar de manter domicílio eleitoral na cidade. Mas ela assumiu que gostaria de participar da campanha. Não obstante isso, na fase judicializada, de maneira peculiar, porque na AIME ela não haveria de ser ouvida, já que trata-se de direito indisponível, esta pessoa adotou um entendimento, um posicionamento hostil. Pediu, inclusive, que não gostaria de falar na frente de outras pessoas. E disse que não queria ter sido candidata, que foi buscada por outras pessoas para compor a chapa. E aí, doutor Júlio, doutor Fogaça, vejam que curioso, e até a desembargadora Cláudia, aprendendo agora de ouvir aqui, fiquei curioso e com uma vontade imensa que fosse aplicado o 938, parágrafo 3º do CPC, porque esse caso veio para mim por subestabelecimento. Mas momentos antes de chegar aqui, recebi a notícia da cidade de que esta moça, se tivesse condições de prestar declarações, ela queria dizer que foi pressionada, mas ela não queria ter dito o que disse na fase judicializada. Agora, Excelências, olha o tamanho de Guaraqueçaba. Imagina uma pressão que sofre uma moça para derrubar 3 vereadores da Câmara, se ela mudar o depoimento dela. Olha que bacana. Agora, o que valeu mais? O primeiro testemunho, sem pressão? O segundo, onde visivelmente no vídeo gravado ela estava assustada? Ou se ela viesse agora no 938, parágrafo 3º, e desdissesse o que disse, isso era prova de fraude? Senhor presidente, eminentes magistrados, fraude aqui não há. A cidade é pequena, os réus concorreram nas mesmas condições, todos eles. A votação de um voto que teve ela, inclusive de outros partidos, mas sobretudo no mesmo partido dela, houve também homem com um voto só e houve mulher com menos, que não foi considerada candidatura laranja. E esta pessoa teve idas e vindas no depoimento, é um fato, não posso negar, dado a pressão que recebeu. E que se a corte resolvesse, então, ouvir de novo, ouviria uma volta ao início, porque ela gostaria de se retratar, segundo a informação que recebi. A mais que isso, a filiação dela, de fato, é de 2014, não é de agora. Ela não recebeu nenhum tipo de impeditivo de fazer campanha. O que aconteceu é que esta moça, ao final da campanha, de forma tácita, como acontece em outros casos, ela própria reconheceu e o Ministério Público admitiu em alegações finais que ela abriu mão, ela desistiu da candidatura. Só que na fase final, quando já não era mais possível substituição. Então, Excelências,
rogando para que Vossas Excelências considerem os elementos necessários, tanto objetivos, mas sobretudo subjetivos, para demonstrar que não há aqui elemento de fraude, é que peço a Vossas Excelências, então, que seja decidida a causa no sentido do voto prenunciado pelo eminente relator. Obrigado. Obrigado, doutor Leandro. Em continuidade, doutor. Pois não, doutor Júlio? Doutor Júlio? Presidente, o recorrido é o Ministério Público. Eu não sei se a doutora Mônica vai pedir a palavra. Ela tem inscrição, doutor? Não sei. Mas por cautela. Não sei, senhor presidente. Vossa Excelência está sofrendo hoje. Mas, de qualquer forma, indagaria da Procuradoria se eventual manifestação? Não há interesse em manifestação neste caso. Pois não. Pode prosseguir, doutor? Então tá bom. Está em discussão o voto do eminente relator? Todos de acordo? Senhor presidente, eu vou pedir a palavra, já que eu Pois tenho é. a confusão aqui. Pois não. Enquanto o doutor Leandro proferia a sustentação, eu fui dar uma olhada na votação de Guaraqueçaba, ver todos os candidatos, enfim. Analisando aqui, de fato, na cidade você tem 9 candidatos que não tiveram nenhum voto. 8 candidatos com um voto. Dessas agremiações que não tiveram votos, todos têm representação na Câmara. E todos são mulheres. Então eu não vejo nenhuma dificuldade em acompanhar o relator nesse caso, senhor presidente. De fato, a cidade é muito pequena, com um eleitorado muito baixo, para que apenas o fato de ter um voto seja problema. Se fôssemos assim, tínhamos que caçar praticamente todos os vereadores da Câmara. Pelo menos 5 partidos. Esse caso, senhor presidente, é muito emblemático, que nós podemos, inclusive, fazer uma análise sobre a questão da perspectiva de gênero, já indicada pelo CNJ. Nós conseguimos ver o quanto é exigido da mulher numa campanha eleitoral. A mulher, muitas vezes, não recebe apoio dos partidos políticos, não recebe recursos, ela é candidata mesmo assim, porque ela é persistente, ela é insistente, ela é uma guerreira, e quando ela recebe um voto apenas, ela é taxada como laranja. Então, se fosse um homem com um voto apenas, se fosse um homem com nenhum voto, ninguém ia dizer que esse homem é laranja, ninguém ia dizer que esse homem era um candidato fictício, mas a mulher se exige muito. E é algo apenas para nós termos como reflexão de que forma os partidos podem incentivar mais as candidaturas femininas e assim não termos que discutir ações como essa, que elas fiquem apenas na disposição legal. Obrigado. Ainda em discussão, todos de acordo? É o resultado que fica proclamado a unanimidade de votos. Agora em segredo de justiça. Quero desejar a todos uma boa tarde, já que exaurida a pauta administrativa. E declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.